a convidar alguns convidados especiais, não é? Temos 4 convidados e hoje temos connosco o João Garcia. Olá, João, boa tarde, como estás? Tudo bem? Boa tarde. João, olha, antes de mais, quero-te agradecer a tua presença, obrigado o teu tempo. Hoje não estás na montanha, não é, João? Estás cá por baixo, não é? Estás no acampamento base. Olha, João, e queria convidar também as pessoas que nos estão aqui a acompanhar, a poderem comentar, ver se estão a ouvir bem, se estão-nos a ver, também agradecer os vossos comentários. Olha, João Garcia, então, entretanto, vamos aqui falando um pouco. Olha, pá, para mim é uma honra ter-te aqui hoje, pá, diretamente aqui ao lado da minha câmara. Tenho acompanhado o teu trabalho há muitos, muitos anos. Começou em 2002, quando te comprei numa livraria, não é? Onde é que... E depois acompanhaste durante... Foram poucas noites, pá, porque li este livro assim, a voar mesmo. Depois, em 2007, não é, João? Voltei a encontrar nas livrarias mais além, depois do Everest. Pá, e também me acompanhaste bastante, umas noites, pá, de super digo, continuei a sonhar alto. Pá, depois, em 2009, voltei a encontrar nas livrarias com 10 passos, com o Rui Nabeiro, pá, um livro fantástico. E se calhar vou-te convidar hoje a gente a falar aqui um bocadinho sobre ele e opa, sobre outros tópicos. Vamos dar a conversa para onde é que nós os dois, onde é que já nos ir. Se calhar faz lembrar aquela frase que eu li constantemente dos seus livros, ó João. Vamos ver para onde é que a meteorologia nos leva. Ou seja, não é, João? Porque em todos os teus livros era determinante, tu falavas sempre nele, aquele elemento da tua equipa da guarda. Não tenho agora presente o nome dele. Como é que ele se chama, João? O Vítor Bahia. O Vítor Bahia, não era? Porque tu estavas sempre condicionado pela meteorologia para... Não é, João? Queres comentar um bocadinho isso? Também para a gente fazer analogia com esta conversa. É porque eu costumo dizer que nós controlamos ali 2/3 da operação, não é? O primeiro terço acaba por ser as nossas capacidades, a nossa determinação, o nosso treino, a nossa expertise. E isso tem a ver com o treino, tem a ver com muitos anos a virar frangos. O segundo terço, os segundos 33%, acaba por ser uma parte logística. Mais ou menos dinheiro, mais ou menos tendas, mais ou menos cordas. E isso acaba por ser o investimento que é colocado na aventura. E o terceiro terço, os últimos 33%, acaba por ser a conjuntura. Nós não controlamos. E uma das coisas que nós não controlamos, quer dizer, como é que vai estar a montanha, como é que foi o inverno anterior, para ver a quantidade de neve, como é que vai estar a meteorologia, o que é que está na cabeça dos meus companheiros, quer dizer, isso eu não controlo. Portanto, no fundo, quando avançamos para este tipo de expedições, ou de aventuras, ou de operações, como quisermos chamar, temos uma boa probabilidade de que as coisas corram bem. 66% já é uma belíssima probabilidade. O Vítor Bahia é um meteorologista e eu acho que tive o privilégio de fazer parte de 2 gerações. E a primeira, eu costumo datar o antes e o depois do Everest em 1999. Porque antes nós não tínhamos acesso à informação do exterior, ou seja, não tínhamos acesso a estes modelos matemáticos de previsão meteorológica, não é? O que a gente vulgarmente chamamos da meteorologia. E esse tipo de análise, a escolha de subir ou não subir, ou quando é que tencionamos subir, era quase mística. Andávamos a analisar e a registar todos os dias a pressão barométrica, andávamos também a analisar um pouco a amplitude térmica, observávamos um pouco o céu e registávamos nos nossos diários, religiosamente, a direção do vento, o tipo de nuvens. E depois trazíamos de casa também alguma estatística, nomeadamente, nos últimos 10 anos, a que dias é que os outros alpinistas tinham conseguido ir lá acima. E, portanto, juntávamos isto tudo também com o calendário lunar, com a lua cheia, normalmente também traz tempo estável, alta pressão, lua cheia. Como avançamos quase durante toda a noite, ter lua cheia facilita porque ilumina mais, ou não escurece tanto. Ok, exato. E, portanto, punhamos esses dados todos dentro de uma panela, quase, literalmente, mexíamos e sacávamos assim um dia e podia dar, podia não dar. Depois do Everest, a partir do ano 2001, 2004, essas expedições nós já tínhamos
acesso a um telefone de satélite. O Uau. telefone de satélite anteriormente eram caixotes, depois começaram a ser cada vez mais pequenos, exatamente como a telefonia móvel, não é? Portanto, os primeiros telemóveis de antes eram um tijolo e depois resumem-se a estas coisinhas, não é? É verdade. E, portanto, hoje em dia eu considero que, ao termos acesso a esta pequena, grande informação da meteorologia, acabamos por ter mais chances de sucesso e arriscar menos. A quem é que eu recorro para, a 8.000 km de distância, me enviar essa informação? É o Vítor Bahia, que eu conheci já há muitos, muitos anos, há 35 anos, quando fui pela primeira vez à Serra da Estrela. Exato. Curiosamente, fui de bicicleta, tinha 16 anos e queria aprender a escalar, queria conhecer escaladores, queria escalar na Serra da Estrela e conheci-os. E depois, no ano seguinte, tive também a ousadia de ir ter com eles aos Alpes e consegui subir o Monte Branco. Enfim, o Vítor Bahia, passado uns anos de prática de alpinismo, envolveu-se quase profissionalmente no parapente. E o parapente tem muito a ver com o vento, não é? Exatamente. E tem a ver muito com a meteorologia, com as nuvens e, essencialmente, com o vento, que é o que nós necessitamos de saber quando estamos a grande altitude. Acima dos 25, 30 mil pés, sensivelmente 7.500, 8.500 metros de altitude, existem ventos muito fortes. São conhecidos até na aviação civil como o jet stream. E esse jet stream anda sempre ali aos 30 mil pés e são ventos da ordem dos 150, 200 km por hora. E, como é popular, com esses ventos nós não conseguimos sobreviver. Portanto, nem sequer arriscamos subir com esse tipo de condições. Só quando existem, a nível meteorológico, passagens de baixas para alta pressão, que cria ali um momento neutro, há ali realmente 24, 48 horas em que o jet stream sobe lá para cima, para os 50 mil pés, e deixa a montanha quase sem vento. E são esses os momentos que é preciso detectar através de meteogramas, tefigrafos e a análise também de olho nas cartas de superfície frontal, de perceber que se está a aproximar um desses fenómenos para antecipadamente comunicar com os alpinistas e nós também, por sua vez, tentarmos antecipar. Porque eu, sabendo a meteorologia da manhã, não me serve de muito, porque eu demoro para aí 3 dias a chegar lá acima. Fantástico, ou seja, esse trabalho de antecipação, não é, João? Ou seja, igualmente também teres um elemento português na tua equipe. Eu preciso de saber que vem uma janela de oportunidade para aí a 7 dias. Uau. E a 7 dias eu sei que tenho uma fiabilidade da informação, se calhar de 60%, 70%. Exatamente. Depois, a 3 dias de distância, que é literalmente o tempo que demora cá de baixo do campo base até lá acima, eu a 3 dias de distância, ou 3 dias e meio, eu consigo atribuir uma fiabilidade vinda do Vítor Bahia, se calhar na casa dos 85%, 90%. E no último acampamento, a 24 horas de estar lá em cima, sendo o caso de estar tudo a correr bem, ele ainda me diz coisas do género: epá, João, ainda vai estar melhor do que eu pensava. Fantástico, meu, fantástico. Isto, vamos lá ver, isto não vai tirar peso de cima das pernas, nem das costas, mas isto psicologicamente alivia muito, não é? Este tipo de informação é vital hoje em dia. Olha, João, ao princípio, eu como alpinista, quer dizer, nas expedições de 93, de 94, de 96, 97, 98, eu nunca tive acesso a este tipo de informação. Portanto, eu costumo dizer que o Everest foi realmente aquela pior expedição, não é? Que as coisas correram de forma muito mal, que marcou não só a coincidência, a feliz coincidência de um avanço tecnológico que permitiu que, para terem noção, de antes um minuto de comunicação via satélite eram $10. Uau, e neste momento é menos de €1 o minuto. Exatamente. É mais barato falar de telefone de satélite do que usar o roaming para a zona 3 ou zona 4. Incrível.
pelo mundo fora. Exatamente. Deixa-me falar, já que simpaticamente falaste dos livros, só para também situar às pessoas É verdade. Ainda faltam aqui mais essas dois, não é, 3 João? publicações ou 4 publicações. O primeiro, sem dúvida, foi A Mais Alta Solidão. Foi um livro que tu disseste que leste em 2, 3 dias, porque é um livro bastante duro. Porque a expedição não correu bem, porque nós cometemos erros. É normal cometer erros, não é normal é repetirmos os mesmos erros, mas acima de tudo porque não há um erro, houve o potenciar de vários erros. E depois, na altura, vejam bem a minha frustração, quando eu fazia as coisas bem feitas, ninguém quis saber. Quando eu fiz a asneira, os mídias entenderam fazer de mim abertura de telejornal, capa de revista, mas a escrever a versão deles. E eu entendi que precisava também de... Quer dizer, pessoas que estão numa secretária, que nunca escalaram montanhas, agora estão a falar nem de futebol, sabem? Quanto mais agora virem falar de alpinismo. E eu precisava de apresentar a minha versão dos factos. Mas, por outro lado, eu visitei muitas escolas e percebi que os miúdos são sinceros, são honestos, são ingênuos, mas não têm o politicamente correto e fazem perguntas sem filtros. Portanto, aquelas facts eu visitei, até aos dias de hoje, acho que já visitei mais de 400 escolas. Uau, Mas na altura incrível. eu fiz para aí umas 50 escolas e nunca dizia que não a nenhum convites de escolas e acabei por ficar aqui com as ditas facts. E esse livro, as pessoas dizem que tem muito sumo exatamente porque eu pus aí as respostas todas, os factos históricos, Boa. como é que se escalam as montanhas, onde é que está esse inimigo invisível de subir a mais de 8.000 metros sem oxigênio artificial. Depois, claro, as coisas triviais do costume. Portanto, esse livro acaba por ser uma... Porque é que eu me tornei alpinista? Também é preciso esse tipo de enquadramento. Acaba por ser uma biografia e que para no ano 1999 com essa expedição ao Everest. Exato. Depois eu acabei por voltar às montanhas, por uma necessidade vital de continuar à procura da felicidade, que no fundo é o que todos nós andamos também à procura entre várias coisas disso. Fantástico. E portanto, eu voltei outra vez a fazer as montanhas de forma gradual para ver onde é que estavam as minhas limitações e felizmente cheguei à conclusão que podia continuar a escalar outras montanhas, nomeadamente mais de 8.000 metros, porque as limitações estão todas aqui. Que neste momento para mim é mais difícil, com as mãos amputadas, mas não é impossível. E então tinha 12 expedições que entretanto tinha surgido também, como devem calcular, estas novas plataformas online, os blogs, os sites, portanto as coisas já estavam ali, já estava em Word, basicamente. Portanto, esse mais além acaba por ser 12 expedições, foi o reciclar, o reaproveitar diários que já estavam escritos de 12 aventuras, inclusive aventuras desde o Alasca, a América do Sul, ao Nepal, enfim. Nessas 12 expedições já estava aí uma rampa de lançamento para uma fase também muito importante da minha vida, que foi passar para um país como Portugal, numa modalidade como o alpinismo, passar da paixão ao profissionalismo. Boa. Só que eu estava algo ingênuo e tinha aqui muitos problemas por resolver. Eu tinha muito pouca experiência desta coisa chamada patrocínio. Patrocínio não existe, existem permutas publicitárias que são negócios da publicidade. E publicidade essa usando os mídia para veicular, tornando-nos nós num veículo publicitário. Precisamos dos mídia, só que os mídia, eu continuava com aquele estigma que são os gajos que me injustiçaram. Yeah. Quando eu fazia as coisas bem feitas, nunca quiseram saber e agora vou ter que falar com eles. Exato. E basicamente tive que fazer aquele mindset do asiático, não é? Daquele atleta de artes marciais que, em vez de andar contra eles, pô-los a trabalhar a meu favor. Não é como... Acho que é o Jujutsu
que utilizam a energia do adversário e com Exato. mais ou menos 2 ou 3 pozinhos mágicos eles quase que se autoprojetam. E foi isso. Foi isso que eu acabei por fazer. Só que demorou realmente muito tempo a perceber esta coisa do negócio. E uma das coisas que eu percebi é que, infelizmente, na sociedade atual, é preciso dar provas. Ninguém acredita. Exato. Tu Boa, dizes, João. prometes, fazes um dossiê todo bonito, prometes mundos e fundos, mas se não deres provas, se não houver credibilidade, Exatamente. ninguém vai na conversa. De maneira que eu precisei demonstrar à sociedade, de forma real, que o alpinismo é um desporto nobre e que podia ser também um veículo publicitário, não levando o público ao estádio, mas utilizando as ferramentas tecnológicas que estavam a surgir na altura para levar da minha catedral, que são as montanhas, Bem, as coisas à casa das pessoas. sem dúvida. Portanto, foi essa estratégia que fez com que eu levasse outros portugueses. Começámos a fazer pequenas expedições mais baratas, não de montanhas de 8.000 metros, mas de 6.800, de 7.000. E começámos a arranjar um media partner e as coisas começaram a passar na televisão. Depois também é preciso aprender a filmar, é preciso essas coisas práticas. Exatamente. Às Sim, vezes João, até... levaram a SIC, não foi até o acampamento de base de altas montanhas, Não, não foi? para nenhuma. A SIC nunca nos Não foi a acompanhou. SIC, foi qual, João, foi outra, não foi? Mas A tiveste SIC muito. aproveita o material que a gente faz. Ah, ok. Lá está. É porque é muito mais fácil fazer do alpinista operador de câmara do que fazer um operador de câmara alpinista. Como devem calcular, é bastante diferente. Portanto, aprendemos a filmar, aprendemos a criar conteúdo. Bom. Não é só filmar por filmar, é preciso filmar com esta sensibilidade de criar conteúdo, que no fundo é o que as televisões... E não é só conteúdo para a televisão, claro que é aquele que dá mais visibilidade, mas também para a imprensa escrita, para a rádio, para os blogs, enfim. Portanto, foram 2 anos de trabalho de fundo para depois realmente ter conseguido um contrato de patrocínio que me assegurou durante 5 anos Fantástico. para terminar esse projeto de escalar as Boa. 14 montanhas com mais de 8.000 metros. Portanto, no meio houve realmente esse terceiro livro, a meias com o Sr. Comendador Rui Nabeiro. Este livro fantástico, João. Muito, pá, todos são muito. É assim, os 2 primeiros são bons para apaixonados por tudo. Agora, pá, este aqui, nível de negócio, está lindo. Este livro acaba por ser escrito por uma jornalista e essa senhora acaba por fazer apenas as mesmas 10 perguntas a nós, portanto, a mim e ao Sr. Rui Nabeiro. E é engraçadíssimo que em 10 perguntas nós coincidimos quase com 9. Só há uma que nós acabamos por ir por respostas opostas, que era a parte das estruturas. Eu entendo que na montanha é mais fácil gerir uma estrutura ligeira e temos mais chances de sucesso. E o Sr. Nabeiro acaba por enfim, old school, de preferir uma estrutura pesada, que o ativo mais importante da empresa dele é realmente as pessoas e a dedicação. Enfim, são pontos de vista diferentes, tendo em conta que são atividades diferentes. Exatamente, É? exatamente. Portanto, há a mais alta solidão, que é o primeiro, ao mais além, que é a prova de que eu caí bastante fundo, mas voltei-me a reerguer, como aquele ditado que diz que o mais importante não tem nunca cairmos, mas sabermos levantar. Os 10 passos acaba por ser esse livro de autoajuda, e depois, terminando o projeto das 14 montanhas, e que terminei com o Annapurna, que curiosamente há uns dias atrás celebrei os 10 anos de ter subido ao Monte Annapurna e assim ter-me tornado na 10ª pessoa no mundo a ter conseguido este feito, escalar as 14 montanhas com mais de 8.000 metros sem recurso a oxigênio. Boa, parabéns, mano. E depois, como era de calcular, veio um outro livro que se chama 14. E esse 14
para não fazer copy-paste dos livros de outros alpinistas, no fundo, a falar de 14 montanhas, portanto, a sugestão de um amigo que é jornalista, acabei por fazer ali uma fórmula algo diferente, mas sempre à volta do número 14. De maneira que falei de 14 pessoas, que acaba por ser injusto, de certeza que foram muitas mais, mas foram as representativas de 14 pessoas que me ajudaram a chegar onde cheguei, porque tudo o que nós fazemos, direto ou indiretamente, acabamos por ter sempre ajuda. E a ajuda mais preciosa que nunca podemos dispensar é da família. Boa. São esses que nos apoiam incondicionalmente nos bons e maus momentos. Falei de 14 sítios que viajei no planeta, porque o subir montanhas acaba por ser um privilégio que nos leva a viajar. Porque as grandes montanhas não estão aqui no nosso país. Se calhar é exatamente por não estarem no nosso país que isso me atrai ainda mais. E portanto, essa coisa de irmos para outro país, ter que absorver outra cultura, outras religiões, acaba por ser muito, muito interessante. Como dizia um escritor que eu não me lembro o nome, a nossa vida é como um livro e se não viajarmos, não passamos da primeira página. Yeah. Falei de 14 sensações que tive na minha vida, falei de 14 14 pessoas, 14 competências. competências. Exatamente. 14 competências brutal, a ginástica, escotismo, voleibol. Eu apercebi-me que Yeah. o sucesso de uma determinada atividade não é só a especialização. Tudo bem, neste desporto eu sou um alpinista. Yeah. Mas à volta da profissão alpinista profissional também acabei por me dar bem, porque também tinha o gosto pelas costuras, pela fotografia e vídeo, pelas eletrónicas por causa dos painéis solares para alimentar estas coisas todas, pela culinária. Sempre os meus pais sempre me entusiasmaram a aprender outras línguas e, portanto, facilitou a comunicação. Ao facilitar a comunicação, crio mais facilmente empatia com outras pessoas. Enfim, se a gente fizer uma introspeção, acabamos por perceber que somos muito mais do que, sei lá, aquele médico, ou aquele advogado, ou aquele camionista, ou aquele... temos muito mais profissões cá dentro do que imaginamos. Sem dúvida. E, portanto, esse 14 acaba por ser também, mais uma vez, um número representativo por causa das 14 montanhas. É verdade. Depois falaste também de 14 momentos. As pessoas muitas vezes perguntam-me e agora qual é o próximo? Boa. Já que essas questões, exatamente, João. Outros poetas. Os melhores livros que já escrevemos são o primeiro e o próximo que ainda está para vir. Mas a forja ainda não. Então quem é o João Garcia hoje? Quem é o João Garcia em 2020, João? Este ano acaba por ser um ano aqui eu ia dizer agora de impulso a pastar, mas não estamos a pastar. E mesmo um animal, quando está a pastar, também está a produzir. Não é? Também estamos aqui a matutar, estamos aqui a reorganizar. Eu sempre gostei muito, uma das coisas que eu sempre gostei quando era miúdo, era de imaginar as minhas aventuras, não é? Eu acho que todas estas aventuras acabam por ter 4 ou 5 pontos importantes. O primeiro é o sonhar, não é? Todos nós sonhamos e temos a obrigação de tentar concretizar alguns desses sonhos. E, portanto, o sonho comanda a vida e eu começo a sonhar, começo a ir ao Google Earth e começo a ver em três dimensões, uns vales onde nunca estive, e começo a ver ali umas vertentes e depois vou à procura de fotografias daquelas faces e vejo aquelas inclinações e vejo se é possível, se não é possível. Começo a imaginar voltas e subir por sítios onde nunca ninguém subiu e, portanto, começo aqui a cozinhar uma série de interesses. Depois, a segunda parte
é perceber que aquilo é exigente e adequar a parte logística, a tralha, não é? A equipe e prepararmos fisicamente. A terceira parte é executarmos e porventura é se calhar a parte mais chata, porque vamos penar mais. E a quarta e última parte é regressar bem e partilhar isso com a família e com Yeah. amigos próximos. Porque, como se diz na gíria, se não partilharmos, não conseguimos atingir a felicidade em plenitude. Exatamente. Portanto, acaba por ser um pouco uma das fases que estamos a passar agora, acaba por ser uma dessas fases que estamos a passar agora, que é uma das fases que estamos a preparar. Eu estou na fase entre o sonhar e o começar a passar isso para o papel. Neste Que caso, bom, hoje em meu. dia já não é papel, como devem calcular, é tudo Exatamente, tudo digital. eletrónico. E fazer print screens e mandar para os amigos e desafiá-los e começar aí a espicaçar Exatamente. e a criar correntes. Portanto, isto acaba por ser um ano de ruminarmos e estarmos a pastar, mas de ponto de vista positivo, porque Sem dúvida. há muita coisa ainda por fazer. Eu gosto desta fase, e especialmente porque, para mim, o preparar estas coisas acaba por começar a saborear a aventura por antecipação. Só que é Boa. um saborear a aventura que não traz qualquer dissabor, não traz qualquer. É que nem posso chamar frustração, se não parti, não parti. Quer dizer, mas pelo menos tudo isto que eu ganhei já ninguém me tira. Sem dúvida. Portanto, e é dentro da minha área e só o programar ou tentar entusiasmar possíveis companheiros para este tipo de coisas já é ganho, já é comunicar. Ó João, olha, fascinante, digo-te, passaram 27 minutos a voar. Nós Foi, podemos cá foi. ficar. Opa, foi lindo. Mas eu tenho que fazer mais duas ou três perguntas, João. Obrigado, tu. Pá, eu nem te quis interromper. Ao princípio ainda estava aqui a tentar fazer umas perguntas, mas esquece-me, está tão bom, deixa deslizar. João, claro que fui tomando aqui notas, pá, o pessoal foi pondo aqui algumas perguntas. Ó, João, mas não resisto só a fazeres uma analogia só com o momento atual. Gostava de saber a tua opinião, João. Ou seja, pá, todos os portugueses estamos a sofrer disto de Covid, o mundo inteiro. Sim. Covid-19. Eu gostava de ver isto da tua perspectiva, João, de um alpinista, de um homem que, de um homem, Eu não sei, isto diz muita coisa e lê-se mas das muita ligações coisa. que fazes com isto com a tua vida e que é que, Eu, vamos lá ver, isto tudo na vida e, e o que às vezes é assustador para as pessoas, de modo geral, é as coisas ultimamente estavam a evoluir muito rapidamente. As pessoas estavam a começar a ter cada vez mais capacidade de compra, de viajar, as coisas tecnologicamente evoluem sempre cada vez mais rapidamente. Diariamente a gente tinha que se atualizar porque a app que eu usava ontem agora já não funciona assim, já é preciso outra coisa. Ainda há pouco estávamos a discutir que um telefone da minha mulher consegue fazer isto e eu não consigo com o meu. Quer é dizer, verdade. mas nós temos que resistir a esta coisa. Isto obriga-nos a sair do nosso canto de conforto. Mas é importante, temos que nos atualizar à base diária, porque se não nos atualizarmos ficamos para trás e ninguém quer ficar para trás. Esta crise que estamos a viver agora e que não veio devagar, veio de repente, isto vai-nos criar mais regras. Eu imagino que isto de futuro as pessoas vão voltar a meter-se no avião. Vai haver aqui também um estigma que vai marcar uma data fixa, não é? Portanto, está a haver agora uma fase em que as pessoas vão lá para fora, cá dentro. E eu estou a falar sempre dentro da minha área, na minha área que é do turismo, invariavelmente. Levar pessoas para a montanha acaba por ser também uma atividade turística. E portanto, há de haver uma fase, primeiro, de voltar a ganhar confiança, de fazer férias lá para fora, cá dentro. Podemos ir até ao Nepal de carro, mas não é de avião. Percebes? Ok, O avião exatamente. acaba por ser um estigma que vai demorar talvez um ano a ser vencido. Portanto, a pouco e pouco as pessoas vão
lá está, vão-se atualizar, vamos começar a ganhar novos hábitos. Isto agora ainda é tudo muito feio, andar com uma máscara, mas isto na Ásia, isto já acontecia. Nós é que Sem achávamos que os dúvida. outros eram feios. Se calhar eles é que tinham razão e que nós é que andávamos a facilitar já há muito Sem tempo. dúvida. Se calhar vai-se inventar aí, portanto, não é o passaporte eletrónico, mas aquelas apps que mostram que a gente temos Então as estamos. vacinas em dia e podemos viajar. É tudo só mais ter uma série de ferramentas e de regras, mas é preciso é que nos ensinem as regras para nós jogarmos os jogos. Sem dúvida. Portanto, eu acho que isto, a vida, isto não é nenhum drama, são assim apenas coisas que aconteceram e que nos obrigam agora de repente a estar aqui, mas isto com calma, com tranquilidade, isto vai voltar. Sem Claro que dúvida. do ponto de vista económico acaba por ser para muita família um rombo terrível, nomeadamente para quem tinha sempre um orçamento no limite, quem ainda estava sempre. Vamos ver isto por outra perspectiva. Vamos lá ver que às tantas de futuro não podemos andar com os orçamentos no limite. Não podemos andar a gastar mais do que ganhamos, porque se amanhã houver outra coisa destas, temos que ter sempre aqui um bocadinho de segurança. Eu não posso andar a mandar quedas em cima de cordas que aguentam no limite. A redundância, para verem a redundância de uma corda de alpinismo, é 2000 quilos. Eu peso 80. Se cair, são 300 quilos. Mas dos 300 aos 1000, porque pressupõe-se qualquer equipamento têxtil, os testes máximos dizem uma coisa, a gente não faz contas, faz só a 50%. Portanto, uma corda de 2000 quilos, eu só confio 1000. Que por sua vez só vou usar 300, no máximo. Que é a queda dos graves, uma queda de 5, 6 kg, 5, 6 metros, com 30 com mais 10 de mochila, 70 com mais 10 de mochila, 80. Portanto, usamos grande redundância. Porque é que nas contas, sei lá, das empresas unipessoais, que são as famílias, ou às vezes as empresas ao fim de um mês já não conseguem ter liquidez para pagar salários, nada disso. Epá, quer dizer que anda tudo a esticar-se mesmo nos limites dos limites. Exatamente. Talvez esta crise nos ensine, para algumas famílias, infelizmente, de forma muito violenta, mas nos ensine que de futuro temos que começar a poupar um bocadinho, ter um bocadinho sempre de lado. Sem dúvida. Olha, João, fantástico. Só para terminarmos, só aqui 2 pontos. Olha, João, a todos nós te acompanhamos, ou seja, eu costumo acompanhar nas redes sociais, portanto, as pessoas que gostam de desporto e de montanhas, eu, claro, gosto. João, portanto, a gente faz algumas expedições com pessoas normais, tipo eu, não é, João? Queres falar um bocadinho disso e também vais a empresas, podes também falar sobre essas atividades que tu fazes, João? Vamos lá ver, neste momento, as duas áreas principais acabam por ser a parte de guia de montanha, levar pessoas para a montanha, no fundo são vendas feitas através de uma agência de viagens. Qual é a agência, João? É Papaléguas, Papaléguas. com alvará, com todas as regras. Ok. O que a sociedade chama de legislação, eu gosto de chamar regras. com todas as regras que atualmente se tem que cumprir. E a segunda atividade profissional acaba por ser a parte motivacional. Acho que o alpinista hoje em dia já não tem que ser necessariamente o conquistador do inútil, que era como os alpinistas eram vistos há 50 anos atrás. Eu acho que um alpinista, ao fazer feitos extraordinários, acaba por ser uma fonte de motivação, não é? E se explicarmos as coisas de forma sensata, as pessoas vão perceber, bem, se ele consegue, nós também conseguimos. É tudo uma questão também de perspectiva. E a montanha, às vezes, também, o facto de estarmos lá isolados e estarmos a gerir o risco um bocadinho para além daquilo que nós, cá em baixo, gostamos de aceitar, não é? Para aquilo que seria... A sensatez tem a ver com uma calibração, de um comportamento padrão tipo de uma sociedade. E portanto, nós estamos um bocadinho nada mais para lá. E às vezes conseguimos tornar-nos mais pragmáticos e conseguimos compartimentar determinados temas e libertamos-nos de muita interferência e portanto, às vezes eu vejo que as pessoas estão
tão atafolhadas de interferência que já não trabalham. É verdade. É só supérfluos. Mas trabalhar já não trabalham. Yeah. Quer dizer, estava bem tramado. Quer dizer, então se eu estivesse sempre a fazer aquela macacada dos supérfluos, eu nem sequer subia 1 metro por dia. Estamos a falar de montanhas de 8.000 metros. Portanto, esse libertar-nos de interferências que a montanha me ensinou a fazer é aquilo que eu consigo tentar demonstrar às pessoas, mesmo que sejam de outras áreas, não é? Sem Mas dúvida. há ali, digamos, uma série de paralelos que funcionam para qualquer realidade. Portanto, acabam por ser as minhas temporadas. Geralmente é outubro, novembro, que é quando as empresas reorganizam, porque ao contrário de que, portanto, as empresas não se organizam, a meu ver, necessariamente com o ano fiscal, mas sim com o ano escolar, que também agora, vamos lá ver como é que isto vai acontecer, não é? Geralmente as empresas aproveitam-se quando as crianças em 1 de setembro voltam outra vez à escola, as famílias também reorganizam-se. Mas é engraçado que esta crise, no fundo, também vem criar novas dinâmicas de trabalho para os miúdos e para os graúdos no seio das suas É casas, verdade. e este futuro vai-se aproveitar alguma coisa boa. Tudo que Sem é dúvida. mau vai ser esquecido, mas tudo que é bom vai ficar. Vai ficar. Portanto, normalmente era outubro, novembro, a temporada das palestras motivacionais e, portanto, cá estarei. Olha, João, essas palestras motivacionais que fazem as empresas, a gente pode acompanhar onde? É no teu site? Qual é que é o site, João? É... Não, mas isso são as empresas que me contactam e que me Sim, sim. Ah, são contratam as empresas... para esses Ok. eventos. Boa, está bem, as empresas contactam. Boa. Olha, João, da minha parte quero-te agradecer. Pá, não resisto a Nada, fazer aqui pá. um breve resumo só das palavras-chave que falaste aqui na tua presença, João. Pá, foi giro, a gente começa a falar do Bahia, portanto, alguém da tua equipa, pá, e tu falas-me muito de base de modelos matemáticos, ou seja, pá, parabéns, ou seja, a gente pensa que subir à montanha é só quem gosta de subir, mas tu falas-me em matemática, falas-me em ciência, falas-me em estatística, essa parte foi fantástica. Pá, depois remámos, ao longo dos teus livros, foste falando, pá, da importância da família, da importância dos objetivos, da importância da empatia. Depois sistematizaste os 4 pontos, que foi lindo, ou seja, o sonhar, o primeiro ponto, o segundo é perceber a exigência, convidar a tua equipa, a terceira é a executar, e a quarta, que pá, fantástica, é regressar bem, partilhar com a família e com os amigos. Aham. E esta parte final, onde é que fizeste o paralelo com a analogia do dia a dia, João? Olha, pá, imensamente grato a ti, às tuas palavras, acredito que foi um momento pá, espetacular. E vou terminar aqui, olha, com uma frase do João Saraiva, que também é João. Pá, quero agradecer a todas as pessoas que colocaram aqui muitos comentários, mas eu vou ler. O João Garcia é um sábio com o conhecimento da vida. João, e assim termino esta nossa conversa. Quero agradecer a todas as pessoas. Não tivesse aqui muitos comentários, pá, mas eu não coloquei porque pá, a conversa estava a correr muito bem. Não quis interromper o artista. Estavas a tocar muito, muito bem. João, obrigado. Até ao próximo livro. Ou então vamos nos encontrar por ir numa montanha ou no, cá em baixo. João, Vá. obrigado. Boa semana para ti. Um Um abraço a todos abraço. nós. Tchau, tchau, João. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Adeus. João.